Se Jesus não é Deus, como afirmam os testemunhos de Jeová, por que na sua própria tradução do Novo Mundo, nos Salmos de número 102, eles chamam Jesus de Jeová? Talvez você não tenha conhecimento, mas os Salmos de número 102, ele não é um salmo referido ao rei Davi, mas ele é um salmo messiânico. E isso nós iremos analisar a partir deste momento. Você está preparado para mais um conhecimento? Então dobre a sua atenção. Já quero convidar você a se inscrever no nosso canal do YouTube. Jailson Silva Oficial. Não deixe de curtir os nossos vídeos, seja positivo ou negativo, deixe seu comentário, sugira vídeos, aperte aí esse sininho para que você possa sempre receber os nossos novos vídeos. E se prepare, tem muito conhecimento para a sua vida neste canal Jailson Silva Oficial. Pois bem, não temos dúvida, a Bíblia nos mostra categoricamente que existe três personalidades em um único Deus: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E isso não sou eu quem digo, mas é a Bíblia quem diz. Agora, o crer que é três personalidades em um único Deus, aí você tem que crer e acreditar no que a Bíblia diz. João capítulo de número 1, versículo 1 diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem é o Verbo? Jesus. E a própria Bíblia afirma ele como próprio Deus. Se você ler lá em Atos capítulo 5, quando Ananias e Safira vendem a sua propriedade, o homem de Deus diz: vocês não mentiram a homem, mas ao próprio Deus, afirmando o Espírito Santo também como Deus. Entre outras referências, como Hebreus 1, 8, entre várias, Isaías 9, 6, um menino nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre o seu ombro, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, mostrando Jesus como Deus e também como Pai da eternidade. Eternidade significa aquilo que não tem começo e nem fim, ou seja, Jesus é a própria existência. Mas vamos para o assunto do Salmo de número 102. Nesse Salmo de número 102, que se refere ao Messias, a Jesus, eu quero provar a você que esse salmo ele é messiânico e que também dentro desse salmo se revela as três pessoas da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você está preparado? Então vamos para o que a Bíblia diz. Com base para essa afirmação, iremos usar a própria tradução do Novo Mundo. Claro que não é uma Bíblia totalmente confiável, porque é uma Bíblia totalmente adulterada das páginas dos originais. E não sou eu que estou dizendo, você, se tem dúvida, só é pesquisar a Bíblia dentro do hebraico original e do grego, e você vai ver que 90% da Bíblia das Testemunhas de Jeová são adulteradas, seja de qual ano ela for. Porque tudo aquilo que confronta a fé deles, principalmente este assunto que estaremos tratando agora, eles modificam da sua Bíblia. Aí eu te pergunto, não é perigoso servir a uma instituição onde a sua própria Bíblia é adulterada, sendo que a Bíblia é o nosso manual de fé? Então eu desafio você, que é testemunho de Jeová, a conhecer o verdadeiro evangelho. Mas vamos agora mostrar dentro da própria tradução do Novo Mundo que eles chamam Jesus de Jeová. E não estão errados, porque Jesus também é Jeová. Mas o que me chama a atenção e me deixa até achando engraçado é porque a Bíblia diz que todo reino dividido não pode subsistir. E a gente vê que eles não sabem nem em que estão crendo mais. E isso não é de se admirar.
porque se um manual de fé ele não está totalmente legal nas páginas dos originais, a sua fé também será uma fé duvidosa. Então eu entendo por que os Testemunhos de Jeová têm dúvida a respeito da Santíssima Trindade, porque a sua própria Bíblia é uma Bíblia adulterada. Então tudo aquilo que mostra a Trindade, eles tiraram da própria Bíblia. Então vamos fazer a leitura da palavra do Senhor na própria tradução do Novo Mundo. Salmos de número 102. 102, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês verem de perto. Deixa eu ver se dá para mostrar melhor. Ok. Salmo de número 102. Diz assim: Ó Jeová, ouve deveras a minha oração, e chega a ti o meu próprio clamor por ajuda. Não escondas de mim a tua face, no dia em que eu estiver em sério aperto. Inclina-me teu ouvido, no dia em que eu chamar, apressa-te em responder-me. Pois os meus dias findarão igual a fumaça, e meus próprios olhos ficarão incandescentes como uma laleira. Meu coração foi golpeado como a vegetação e se ressecou, pois me esqueci de comer meu alimento. Verso 5. Por causa do som do meu suspiro, apegaram-se-me os ossos à carne. Verso de número 6. Pareço-me deveras ao pelicano do ermo, tornei-me como o moncho dos lugares desolados. Fiquei emaciado e tornei-me igual a um pássaro isolado sobre o telhado. Meus inimigos me têm vituperado o dia inteiro. Os que me fazem de tolo juraram até mesmo por mim, pois comi as próprias cinzas como pão, e as coisas que bebo misturei até mesmo com choro. Versículo 10, verso 10. Por causa da tua verberação e da tua indignação, pois tu me levantaste para me lançar fora. Meus dias são como a sombra que declinou, e eu mesmo estou ressequido, como a mera vegetação. Quanto a ti, ó Jeová, perceba o versículo 12, isso aqui é uma referência muito importante. Quanto a ti, ó Jeová, morarás por tempo indefinido, e teu memorial será para geração após geração. Tu mesmo te levantarás, terás misericórdia com Sião, pois é a época para ser-lhe favorável, porque chegou o tempo designado. Pois os teus servos acharam prazer nas pedras dela e dirigem seu favor ao seu pó. Versículo de número 15 diz a seguinte expressão, olhe bem: e as nações temerão o nome de Jeová, e todos os reis da terra a tua glória. Porque Jeová há de construir Sião, ele terá de aparecer na sua glória. Ele há de virar-se para a oração dos que foram despojados. Entre parênteses tem de tudo. E não desprezará a sua oração. Isto está escrito para a geração futura. E o povo que vai ser criado louvará a Já. Pois ele olhou para baixo desde a sua altura sagrada. Jeová mesmo dos próprios céus olhou para a terra, para ouvir o suspiro do prisioneiro, para soltar os destinados a morrer. Verso 21, para que o nome de Jeová seja declarado em Sião e seu louvor em Jerusalém. Quando os povos estiverem reunidos juntos,
e para os reinos servirem a Jeová. Verso 23. No caminho ele atribulou meu poder, encurtou meus dias. Passei a dizer: ó meu Deus, não me retires na metade dos meus dias. Teus anos são por todas as gerações. Se você analisou o texto com atenção, você já pôde observar aqui que no próprio Salmo de número 102, na tradução do Novo Mundo, é chamado Jesus de Jeová. Então vamos agora para um esclarecimento melhor a respeito do assunto. Se você observar claramente, do verso 1 ao verso 11, Jesus clama a Jeová. Isso aqui é um clamor que Jesus faz para Jeová. Se você analisar do verso 12 ao 15, você vai ver o próprio Deus Jeová chamar Jesus de Jeová. Logo, você percebeu que o verso 1 a 11, Jesus clama a Jeová. Do verso 12 a 15, Deus Jeová aqui chama Jesus de Jeová. Então já mostra categoricamente aqui o Filho, Jesus, e o próprio Deus. Então aqui já tem as duas pessoas da Trindade. Agora vamos ver o que diz o versículo 16 a 22, onde aqui agora entra em ação a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo falando de Jesus como Jeová virá em glória. O Espírito Santo afirmando que Jeová, isso aqui se refere a Jesus, virá em glória. E isso está na tradução do Novo Mundo. Então nós observamos aqui as três pessoas da Trindade, Pai, Filho e o Espírito Santo. Lembrando que não existem três deuses, é apenas um único Deus em três personalidades, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E isso você tem que crer, porque a Bíblia diz. Agora, para acreditar, você tem que ter fé para crer em um Deus que tem três personalidades. E se a Bíblia nos mostra categoricamente, nós temos que crer e não podemos deixar de crer no que a Bíblia diz. Se você observar o versículo 23, ou verso 23 e 24, você vai ver que Jesus agora retorna a falar novamente. Depois que o Pai lhe chama de Jeová e que o Espírito Santo também afirma Jesus como Jeová, aí no verso 23 e o verso 24, Jesus volta a falar, entrar em cena novamente. Jonah, ou John Nelson Darby, eu acho que se lê dessa forma, ele fez um comentário na sua sinopse. O que é sinopse? Sinopse é coletânea de livros. Ele fez um comentário muito interessante a respeito dos Salmos de número 102, a qual ele também mostra categoricamente que esse salmo se refere ao Messias, a Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele afirma em dizer nos seus comentários: o Cristo, o desprezado, rejeitado, Jesus é Jeová, o Criador. Também ele diz que o Jeová que ouvimos que viria é Cristo. E ele afirma em dizer: é Cristo que veio. O ancião de dias vem e ele é Cristo. E afirma também dizer: ora também filho do homem. Então não podemos fugir dessa realidade. Jesus é Deus. Jesus é Jeová. Então a Bíblia esclarece isso. Não tem como ficarmos com dúvida
a respeito deste assunto, porque a Bíblia é esclarecedora a respeito do assunto. Então, querido, você precisa conhecer o Jesus que também é Deus. Não somente o Jesus, filho de Deus, ou Jesus, o filho de José. Mas você precisa conhecer o Jesus Deus. Como ele se encarnou, o verbo de Deus se encarnou, então ele se apresenta muitas das vezes como filho de Deus ou como filho de José. Mas depois de glorificado, voltando à sua originalidade, ele tornou a ser novamente o próprio Deus, porque ele é Deus, ele é criador de todas as coisas, ele é o verbo encarnado, ele é o princípio e ele é o fim, ele é o criador e não o criado, ele é Deus, o Pai da eternidade, Pai daquilo que ainda nem existia. Eternidade não tem começo e não tem fim. Isso nos mostra Jesus como o próprio Criador ou a própria existência. Ele é Deus e a Bíblia deixa claro isso. Eu quero agradecer a vocês que têm nos acompanhado. Compartilhe esse vídeo, querido. Aí, indique esse canal para que todos possam a cada dia estar tendo o conhecimento da genuína palavra de Deus. Então foi esclarecido dentro da tradução do Novo Mundo que Jesus também é Jeová, assim como está na tradução do Novo Mundo que eles mesmos afirmam. E não estar errado, porque Jesus também é Jeová, ele é Deus. Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus, um forte abraço. Ligado aí, crente, acredite no que a Bíblia diz.